Eu quero falar sobre a Era de Aquário, que é muito falada, né, mas pouco explicada. Quando as pessoas me perguntam assim, mas não existe mapa igual? Assim, quando é que o céu se repete para formar um mapa igual ao outro? De 26 mil anos, mais ou menos, em 26 mil anos. É como se o céu voltasse ao marco zero, né? Isso ligado ao nosso sistema solar, dentro das nossas referências, que a astrologia está sempre ligada a isso. E aí, se dividir isso em 12, dá 2160 anos, mais ou menos, por volta de 2160, que é o tempo de uma era. A era de peixes, que é a que ainda estamos vivendo, ela começou ali no nascimento de Jesus Cristo. Ela vem marcando uma era de mais ou menos 2000 anos. A era de Aquário ainda falta um bom tempo para começar. Veja bem, hoje o eixo da Terra ainda está voltado para peixes e faltam 6 graus do signo de peixes para entrar em Aquário, e isso demanda bastante tempo. Mas a gente chama isso de transição, uma era de transição. Então, várias palavras ligadas ao Aquário já estão chegando a nós, porque eu acho que quando entra uma nova era, a gente ainda não tem nem a linguagem dessa nova era, nem o mentor dessa nova era, né? Porque o mentor ligado à era de peixes eram os grandes iluminados da época, tipo Jesus Cristo demarcou, Buda demarcou, né? Eu acho que tem uma demarcação de grandes iluminados da época. A era de Aquário falam que são pessoas do futuro, porque Aquário é futuro. Então, os avatares dessa era vão ser avatares ligados ao futuro. Futuro, a gente sempre tem na ideia de pessoas que venham, né, de outro planeta, pessoas, entre aspas, consciências. Mas eu gosto da ideia de consciências futuras mesmo. E aí nós temos a ideia de que as ordens e as regras de uma nova era são outra. E quando eu penso em Aquário, eu penso que já estão surgindo várias palavras, várias questões do Aquário. Tipo, quando a gente trabalha a Terra não com raças, mas como a raça humana, protegendo o planeta, né? Todos nós, dentro da mesma questão, lutando pelas mesmas coisas, nós estamos falando de era de Aquário, né? Então eu tenho a impressão, já de cara, de uma luta, quando se tem a luta que hoje está se fazendo por inclusão. E não importa se é inclusão de trans, negros, de pessoas com deficiências físicas, de pessoas com adicção a drogas, de pobres, de camponeses. Quando se trabalha com a palavra inclusão, ela já está ligada a Aquário, né? Quando você pensa numa ideia de planeta global, que é a ideia de diversas pessoas dividindo esse planeta, né? E que todos vão precisar de água, de oxigênio. Nós vamos precisar de mares limpos, né? Por causa do próprio oxigênio que os plânctons eles produzem. Vão precisar de florestas para poderem tirar o gás carbônico da atmosfera. Quando a gente tem a ideia de que isso é uma necessidade de toda a humanidade,
E não adianta ser pobre, rico, branco, negro, índio, ou ser trans, ou ser hétero. Não importa o que você vai precisar do oxigênio, você vai precisar da água limpa, você também está introduzindo a ideia do aquário. Quando se tem a ideia do consumismo e que esse consumismo individualista e exagerado não leva a nada, e começa a se criar, né, questões tipo economia compartilhada, tipo, vamos ter uma bicicleta compartilhada, um carro compartilhado, até um liquidificador compartilhado, você também está trabalhando a ideia do aquário. Então, o aquário, naturalmente, já é a sociedade como um todo. E entendendo a sobrevivência num planeta que é único, né? E que ele pode, todos nós nascemos na abundância desse planeta, na abundância que tudo que esse planeta pode nos fornecer. Mas o aquário seria exatamente a ideia de que a gente tem que preservar essa abundância de tudo que o planeta nos dá. E que o mesmo oxigênio que eu respiro, né? Por exemplo, um elevador mostra bem isso. O oxigênio sai de mim e entra em qualquer pessoa que esteja naquele elevador. O ar ele vai interligar todos nós, né? Fora a gente pensar na célula. Quando você pensa assim no interior, né, de uma forma nanocelular, você vai pensar que todos nós naquele elevador estamos interligados e que aquele espaço que tem ali entre cada um de nós não existe, né? Então, veja bem, o aquário é essa consciência, é uma ciência desenvolvida de uma forma muito mais inteligente e para todos. Ciência é uma palavra aquariana. Então, eu acho que a gente está chegando aos conceitos de aquário muito gradualmente, como a era está chegando. E quando muda uma era, né, quando o eixo da Terra, né, tiver no 30 graus de aquário, que é 30 graus de aquário e 0 de peixes, é o momento exato da transição. Nesse momento, eu acho que as leis e as ordens da Terra e da astrologia se transformam, porque ali vão ter novos mentores levando uma nova ideia para aquilo, levando uma nova... É como se fossem as leis maiores, as leis cósmicas que vão estar governando vão ser outras, né? E aí eu fico pensando o seguinte, que todos nós, se não vivermos além, né, talvez já falaram que o ser humano de 150 anos já nasceu, a ciência falou isso. Mas se a gente não ultrapassar o limite de idade que hoje é natural, né, a raça humana, a gente não vai ver o início da era de aquário. Mas a gente tem um grande papel que é na condução dessa transformação, dessa transição. Nós temos um grande papel nisso. E eu acho que o grande papel é pensar, aquário é igualdade, não são as discriminações, né? Aquário é pensar na Terra como o planeta que todos nós vivemos e todos nós precisamos dela para poder continuar vivos e vivos as novas gerações, né? Então, quando a gente pensa nessa nova era,
todos nós estamos fazendo essa transição e cuidando para que essa transição seja bem feita. É como se nós fôssemos entregar o bastão da era de peixes para quem realmente vai fazer a transição de era, né? Que são as pessoas que vão começar a era de Aquário. Então, quando me perguntam sobre a era de Aquário, uma das questões que eu tenho é se algum desses seres, né, que vem do futuro para poder fazer essa transição já não estão aqui junto com a gente, porque não são ETs, são consciências futuras. E se essas consciências já não estão trazendo vários novos caminhos que a gente deva percorrer para poder entrar nessa era já com um pensamento melhor delineado e um desenho do que os seres humanos e o planeta precisam para continuarem bem, para de repente nos ensinar o como o planeta e os seres humanos podem continuar coexistindo sem uma destruição, com saúde.